Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Amém? Nós vamos começar no versículo de número 16. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bastante coisa, né, irmãos? E olha só o que o moço respondeu. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. E essa história aqui, ela é bem conhecida, né, de um jovem que encontra com Jesus, e ele faz essa pergunta, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí quando Jesus fala para ele dos mandamentos, de honrar o pai, a mãe, amar a Deus, ele fala: mas eu já faço tudo isso há muito tempo, desde criança, sempre fiz isso. Aí Jesus responde: tá certo, né? Então, mas se você quer algo mais, se você quer ser perfeito, então você vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vem e segue-me. Vem para perto de mim. Sabe o que Jesus estava ensinando para aquele moço, irmão? Se a gente quer ser perfeito, a gente tem que andar com Jesus. Porque perfeito é Jesus. Então, para a gente ser perfeito, precisa andar com Jesus. E conforme a gente vai andando com Jesus, a gente vai pegando as características dele. A gente vai ficando parecido com ele. E no nosso caminhar, a cada dia vai se aperfeiçoando. Amém? Porque às vezes a gente pensa: ai, Jesus era contra a riqueza. Jesus não gostava de pessoas. Não é nada disso. Não é nada disso. O que Jesus queria desse jovem é que ele deixasse tudo que estava ocupando a vida dele, para ele estar realmente, de todo o coração, realmente, totalmente entregue à presença do Senhor Jesus. E é isso que às vezes falta para nós, né? Realmente a entrega total, de estar andando realmente, continuamente com o Senhor Jesus. Porque, irmãos, a gente fica parecido com quem a gente anda. A gente fica parecido com quem a gente está sempre perto. A gente vai pegando as características. A criança, ela cresce em um lar. Ela cresce com todas as características daquele lar, daquela família. Então, se é uma família que fala alto, a criança começa a falar alto. Pode ver, todo mundo da família fala alto. Por quê? É o costume daquela família. Agora, se é uma família que todo mundo é bem delicadinho, fala baixinho, bem... A criança vai acostumar com aquilo e ela vai falar desse jeito. Se é também uma família que fala muito palavrão, palavras torpes, a criança vai aprender e vai ficar reproduzindo aquilo. Se é uma família que briga muito, a criança vai ser briguenta. Vai brigar bastante. Por quê? Ela vai pegar todas as características da onde ela está inserida. E o principal, onde a criança está, é a família. Né? Ou se a criança é cuidada por alguém, ela fica bastante em algum lugar, que alguém está cuidando daquela criança, ela vai pegando as características daquela pessoa.
Então nós ficamos muito parecidos com quem a gente caminha o tempo todo perto. Por isso que a gente tem que estar sempre caminhando com Jesus, do lado dele, com ele, na presença dele o tempo todo, porque aí a gente vai aprendendo com ele e automaticamente as características dele vão sendo, a gente vai pegando as características dele. A gente vai fazendo como Jesus fazia. A gente vai ter misericórdia como Jesus tinha misericórdia. A gente vai amar como Jesus amava. A gente vai ter paciência como Jesus tinha. E a gente vai pegando tudo, o jeito do Senhor Jesus. Então a gente quer ser melhor? Vamos ser parecidos com o Senhor Jesus. Andar com Ele em todo o tempo. Amém? E se a gente analisar, o jovem não estava em pecado, porque vê que ele fala aqui que ele fazia tudo isso. Ele não matava, ele não roubava. Não tem às vezes a gente vê as pessoas falando, ai, mas essa pessoa era tão boazinha, ela não matava, ela nunca matou, nunca roubou, nossa, não tratava ninguém mal, nossa, essa pessoa era tão boazinha. Mas às vezes falta alguma coisa, às vezes falta aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, senão não adianta. A pessoa pode ser ótima aqui no mundo, mas se ela não andar com o Senhor Jesus, se ela não aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, ela não vai ser parecida com o Senhor Jesus e ela não vai ter a salvação. Então ele não adiantava, ele não roubava, ele não cometia adultério, ele não falava mal, ele honrava o pai, ele amava o próximo, amava a Deus, mas será que ele amava mesmo a Deus a ponto de abrir mão da riqueza por amor a Jesus? Porque às vezes a gente fala, não, eu amo a Deus, mas a gente não abre mão de nada pelo Senhor Jesus. A gente só quer, a gente não abre mão de nada, de um prazer, de alguma coisa. A gente acha que é só Ele que tem que dar alguma coisa para nós. Mas muitas vezes Ele requer de nós algumas renúncias. Às vezes Ele quer. Você fala, ai, mas é tão difícil, né? Agora falou para o jovem, tinha que largar tudo, toda a riqueza, vender tudo. Acho que Jesus era contra os ricos. Não, muito pelo contrário. Se a gente começar a ler lá dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, foram todos homens prósperos, muito ricos. Pode ler lá em Gênesis. Só que, começando de Abraão, muita coisa eles renunciaram para andar com esse Deus. Por exemplo, Abraão, ele teve uma renúncia muito dura na vida dele. Ele teve que renunciar a toda a sua parentela. E eu gostaria de ler aí com vocês em Gênesis, capítulo 12. Olha só, será que você renunciaria toda a sua parentela por amor a Jesus? Você renunciaria? Duro, né? Difícil. Porque às vezes a gente acha tão fácil aqui na Bíblia, né? Ai, Deus falou com Abraão, Abraão deixou tudo e foi para uma terra. O quanto foi difícil para ele, mas ele foi. Gênesis capítulo 12, no versículo 1 diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então ele já tinha 75 anos, quando Deus falou para ele, larga tudo aí, deixa tudo aí, renuncia tudo isso, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai andar comigo, você vai andar por fé. Deixa tudo aí, sai daí, e vai viver uma nova vida comigo. Amém? Só que a gente nota aqui, que Abraão foi um pouco teimoso, né? Porque, ó, no versículo 4 diz assim, ó,
Partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Só que lá no primeiro versículo, a gente vê que Deus falou para ele deixar toda a parentela. Era para ter deixado Ló também. E ele levou o Ló. Porque às vezes Deus toca no nosso coração, a gente sabe que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, só que a gente às vezes quer ficar com um pouquinho, né? Só esse aqui não tem problema, Jesus. Eu renuncio isso, mas esse pouquinho ainda vai ficar. Que foi o que aconteceu com Abraão. Com Abraão na época aqui, né? Não tinha mudado o nome ainda. Ele quis ficar com, mas Ló é meu sobrinho, o pai dele já faleceu, ele está sozinho, eu vou levar ele comigo. E levou. E deu muitos problemas para Abraão. E às vezes esse pouquinho que a gente está insistindo em não abrir mão, em não renunciar, vai trazer problemas para nós. Trazer graves problemas lá na frente. Então, quando Deus tocar no seu coração que você tem que renunciar a alguma coisa, a melhor coisa, já renuncia a tudo de uma vez, já sofre tudo de uma vez, que eu não vou falar que é fácil, é difícil, mas já sofre tudo de uma vez, porque senão você vai ter que sofrer de novo. Porque olha o que aconteceu com Abraão. Nós vamos ler agora Gênesis capítulo 13. No versículo 7. Ele não quis deixar Ló lá junto com a parentela. Olha só o que aconteceu. É capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Está vendo? Teve que separar. Não adianta. Então, às vezes, Deus está falando algo dentro do nosso coração que está queimando aqui. Alguma coisa que você... isso aqui não é mais. Acho que Deus está tocando. E a gente insiste. Deus está tocando para não fazer mais. E a gente, às vezes, ainda continua fazendo. E você só está levando o negócio mais para frente. Quando Deus tocar no seu coração, já corte tudo, já renuncie por amor a Ele, que com certeza Deus está vendo e grandes coisas Ele vai fazer na sua vida, por você ter renunciado a algo por amor a Ele. O que será que teria acontecido com esse jovem, se ele realmente tivesse deixado toda a riqueza? Fala, não tem nada, não quero mesmo essa riqueza. Eu quero é andar contigo, Jesus. Vou lá, vou vender tudo. Vou dar aos pobres e vou vir te seguir. O que será que teria acontecido com esse jovem? Mas ele não quis renunciar. Ele preferiu continuar com as riquezas, com os bens da terra, com as coisas do mundo. Só que a gente vai vendo Abraão aqui, foi difícil para ele, com certeza. Teve que se separar de Ló. Só que se a gente ler agora em Gênesis 17, olha só. Gênesis 17, versículo de número 1, Deus falando novamente com Abraão. Deus honra ele. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, passou já o tempo, 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Está vendo? O jovem lá não estava querendo ser perfeito? O que Jesus falou? Vende tudo e anda comigo. Só que isso já tinha sido falado para Abraão. Ande na minha presença e você vai ser perfeito. Por quê? Porque quem anda com Deus, quem anda com o Senhor Jesus, aos poucos ele vai se tornando parecido com Ele. E você vai a cada dia se aperfeiçoando mais e mais. Até nós chegarmos a condição perfeita mesmo, e irmos com Ele para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, sabe? Mas isso não é fácil, porque realmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que renunciar muitas coisas, mas o que você tem que manter o foco, o que você tem que lembrar, que as coisas do alto, as coisas do reino de Deus, são muito melhores do que as coisas aqui da terra.
É que a gente fica focado no prazer do mundo, no prazer da carne. Mas se você pensar nas coisas do reino de Deus, nas coisas espirituais, você pensar como com o seu espírito, deixar Deus tocar no seu espírito, você vai ver que as coisas do reino são muito melhores do que as coisas daqui. Porque as coisas daqui são passageiras. Ninguém leva nada daqui. Adianta, não que trabalhe mesmo, conquiste, não é contra isso que eu estou falando. Eu estou falando de você se apegar naquilo, sabe? Aquilo, tomar o lugar de Deus na sua vida, é isso que não pode acontecer. Sabe, você amar mais as coisas daqui do que amar a Deus. Porque a Deus você tem que amar acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Porque aí sim você vai ajuntar o seu tesouro no lugar certo. Onde a traça, onde a ferrugem não atacam. Nunca se acaba. Agora aqui, acaba. Às vezes a pessoa está rica, daqui a pouco perde tudo, fica pobre. Não tem nada mais, não sabe o que aconteceu. Perde tudo. Não é mesmo? Agora, as coisas de Deus, você jamais vai perder. Quando você investe no reino, quando você renuncia por amor ao Senhor Jesus, isso aí você jamais vai perder. Deus tem lá, sabe, como se fosse um caderninho, anotando tudo, cada coisa que você faz, cada detalhe, e Ele está lá anotando. Sabe? Porque às vezes a gente, quando eu era criança principalmente, eu via muito isso. Fazia alguma coisa errado. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo que você está fazendo coisa errada. Viu? Deus daí apresenta um Deus que parece que Deus só vê o que a gente faz de errado. Mas Deus vê também aquilo que você faz de bom. Todas as renúncias que você fizer por amor a Ele, Ele está vendo. Cada coisa que você fizer por amor ao reino, Ele está vendo também. E Ele está anotando cada coisa. E Ele vai te recompensar, sim. Ele vai, sim, te galardoar, sim. Ele vai, sim, te dar grandes coisas. E a palavra de Deus diz que aqui na terra ainda seremos recompensados. Sabe, irmãos? Então, é momento de nós desapegarmos das coisas do mundo, das coisas da terra, e nos apegarmos mais nas coisas de Deus. Alimentarmos o nosso espírito e não só a nossa carne. Aleluia. Porque quando você fortalece o seu espírito, você vai querer mais das coisas de Deus. Quanto mais se fortalece a sua carne, você vai querer mais coisas daqui. Vai querer mais as coisas da terra, mais das coisas materiais. Mas quando você começa a focar nas coisas espirituais, uma chama vai ardendo dentro de você. É como aquela música que nós cantamos. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Só Jesus. É só Jesus. Porque nós temos que andar com Ele, pertinho dEle. Porque aí nós vamos nos tornando cada dia melhores, cada dia mais parecido com Ele, né? Nas suas características, nas nossas atitudes, com o nosso coração, igual ao coração do nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos renunciar, sabe? Tudo que nos ocupa demais, tudo que está tomando o lugar de Deus, tudo que nos deixa longe de Deus. Vamos renunciar a isso e vamos nos apegar a Deus. Amém? De querer mais de Deus na sua vida, de querer andar com Deus o tempo todo. É com Deus lá no seu trabalho, é com Deus lá na escola, é com Deus lá com seus amigos. Amém, jovens? Com Deus lá com os amigos, é com Deus aonde você estiver, é com Deus na sua família, é com Ele o tempo todo, é com Ele. Ele vai satisfazer a sua vida, Ele vai transformar a sua vida. Cada dia você vai ser mais parecido com Ele, você vai ser transformado por Ele. Aleluia! Você vai transparecer as características do Senhor Jesus, e as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente, que você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia.